Glória a Deus. Paz seja convosco. Recebe aí a paz de Cristo. Porque a paz de Cristo é para todos, mas nem todos recebem. Não é assim? Igualmente a palavra, escrita para todos nós, nem todos conhecem, nem todos leram, alguns leem, mas não querem saber. Mas é tudo que Deus fez, ou Deus criou, Deus deixou para todos, mas nem todos recebem. E quando ele diz assim na palavra dele, Jesus ele é justo, né? Ele diz assim, entra numa casa e leva a tua paz, a paz de Cristo está nessa casa, mas se não quiserem receber, não tem problema. Saia, bate a poeira e se retire, leve a paz contigo. Mas ele é justo, né? Você está deixando a paz, não quer a paz? Eu vou levar ela em dobro. Amém! Glória a Deus! Então recebe aí. A palavra, a mesma coisa. Deus fala assim, ó, os olhos que leem a palavra dele, a mensagem dele, não temerão o mal. A mão que envia não trabalha em vão. Então a gente fala, você escuta ou não, não importa. Mas a gente está fazendo o que Deus mandou. Eu fosse você, escutava. Eu fosse você, eu lia. Mesmo que você nem acredite. Porque aí você vai tirar sua própria conclusão. Como eu posso falar de uma coisa que eu não sei, que eu não vi, que eu não li? Não dá para falar. Não dá para falar. Sabe quando alguém fala para mim de alguma coisa que eu não sei? Eu digo, não dá para discutir isso, porque eu nunca fui lá. Então eu não sei, eu não vi. Então leia a Bíblia. E aí você mesmo tira suas conclusões. Se é que estão falando verdade, se é que estão falando mentira. Essa doida está falando mentira ou verdade? Vai lá na Bíblia. Faz um test drive aí. Porque o Espírito Santo vai te falar. É o Espírito Santo que vai falar com você. A Bíblia é santa. Foi o Espírito Santo que escreveu. Homens usados pelo Espírito Santo escreveram o que está aqui. Então é o próprio Espírito Santo que vai fazer você crer ou não crer, entender ou não entender. Fala com ele. Fala, Senhor, eu vou ler aqui a tua palavra, eu nunca li. Eu não acredito no que essa doida está falando, não. Mas eu vou ler. O Espírito Santo vai trabalhar. Antes que seja tarde. Coríntios, 1 Coríntios 15, lá no 51, olha o que Deus fala para mim e para você. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão. E nós seremos transformados. É Deus que está falando. A palavra de Deus é o próprio Deus. No início, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Falando comigo e com você. Ele nos criou e ele nos instrui ao que fazer. Porque convém que isto que é corruptível se revista. Nós somos corruptíveis, quebráveis, né? Dodóis. Nós vamos morrer e virar pó, não é assim? Feder. Mas ele vai nos transformar em incorruptíveis, em espirituais, para vivermos com ele lá no céu sem essa essência que nós temos aqui na carne. Não sei você, mas se eu não tomar banho, eu tomo de manhã e de tarde, porque senão, Então ele vai transformar, não teremos mais dores, não teremos mais cheiro ruim, porque o cheiro bom é quando a gente passa o perfuminho. Não vamos precisar de perfuminho, teremos uma vida sem dor, sem cheiro ruim, só glória. Morando no céu com Deus e com nossos irmãos, aqueles que forem conosco. Amém? Glória a Deus. E quando isso que é corruptível, que é esse corpício aqui, se revestir de incorruptível, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade.
então cumprir-se-á o que está escrito. Trajada foi a morte pela vitória de Jesus. Deus, o próprio Deus, mandou o seu próprio Filho, que é o único Deus. Isso é um mistério, né? Deus, Pai e Espírito Santo, eles são um só. Se transformou num filho carnal, veio, sofreu, morreu, para nos mostrar nessa trajetória que nós também conseguimos. Jesus veio aqui para mostrar que eu e você consegue passar o que ele passou. Ele veio para nos mostrar sobre orar, sobre jejuar, sobre vencer as dores, sobre vencer as tentações, sobre vencer o pecado. Ele veio para nos mostrar que somos capazes. Ele veio como nós, com os mesmos sentimentos nossos, com as mesmas fraquezas nossas. Aí ele ressuscitou para nos mostrar que vamos ressuscitar. É ele que está dizendo aqui, ó. Seremos transformados. Ressuscitarão dos mortos. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito? Então, se está escrito, foi o próprio Deus. E aí cabe a nós colocar em prática. Se você não acredita na palavra de Deus, coloque em prática então para testar. Porque você não sabe. E se você não sabe, como é que você pode falar? Você acha que a vida se resume no oba-oba? Na noitada? Não. A vida não se resume aqui. A vida continua além daqui. Aqui nós temos uma missão. Uma delas é falar da palavra de Deus e vivê-la, para se cumprir o que está escrito. Claro que a gente pode curtir, só que tem que saber os limites, porque a vida não é resumida nisso. Salve-se quem puder, não é assim? Na verdade, é salve-se quem crer, porque a fé foi Deus que nos deu. Não é uma coisa que simplesmente surgiu. Deus deu a cada um a fé do tamanho que ele quis. E você só tem que colocá-la em prática. Lendo a Bíblia. Não tem outro jeito. Conhecendo a palavra. Conhecendo a verdade vai libertar você. Uma coisa é certa. A vida não se resume aqui. Ó, no 15 mesmo, lá no 19, diz assim, ó. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eita Deus! É Deus que está falando comigo e contigo. E por quê? Porque o fim está próximo. Porque precisa acordar essa humanidade. Porque muitos estão dormindo. Precisamos acordar. Precisamos enxergar. Os olhos que leem essa mensagem abrem-se para um novo horizonte. Abrem-se para a verdade. A verdade que liberta, que salva, que protege, que é a própria palavra, que a palavra é Deus. Jesus é o verbo, não é assim? A palavra antes era o verbo se fez carne. É a palavra, é Jesus. É Jesus falando aí comigo e com você. É Jesus entrando na tua casa, entrando na tua vida agora nesse momento. E falando com você. Filho, eu vim te salvar. Eu não quero que você fica. Escuta a minha palavra. Ah, essa louca aí que tá falando, eu não acredito. Então leia. Leia. Busca a verdade que ela te liberta. O Espírito Santo vai falar com você. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo vai abrir a tua mente, o teu coração, e que você vai injetar a palavra de Deus. Amém? Leia mais a Bíblia. Leia hoje 1 Coríntios 15 e entenda sobre isso. Sobre ressurreição, sobre vida eterna, sobre morar com Deus, sobre que a vida não acaba aqui. E faz aí o ID de Jesus.
Você não vai trabalhar em vão, é Ele que diz. Não vai trabalhar em vão aquele que vai trabalhar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Curte, compartilha a palavra. Vamos ajudar a palavra a ir, a invadir lares. Bora levar essa palavra nas casas. Se vão receber, não é conosco. Amém? Inscreve-se no canal. Abrindo a Bíblia e vendo. Está escrito? E como está escrito? Como está escrito é o nome do nosso canal. Inscreve-se lá. Bora lá. Bora visitar o canal. Pode dar opinião, pode falar sobre a palavra comigo. Eu não sou pregadora. Eu apenas aprendo todos os dias um pouquinho mais com você, lendo a Bíblia. Amém?